Graça e paz, meus queridos. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós estamos no último dia de exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos expor os capítulos 11, 12 e 13, são os capítulos finais. Nós ontem estávamos falando sobre aquele finalzinho ter sido dividido em duas porções. Paulo estava falando ali no 8 e no 9 sobre a contribuição para os irmãos em Jerusalém. E o 10 ele tinha começado a fazer uma defesa do seu apostolado e confrontar os erros da igreja em Coríntios. E hoje, nesses últimos 3 capítulos, embora o último seja dedicado a uma saudação final, o 11 e o 12 ele continua fazendo uma defesa do seu apostolado e ensinando como é que um cristão deve se gloriar, qual é a maneira sábia de se orgulhar. Eu quero ler com você no capítulo 11. Ele estava ali fazendo a defesa contra aqueles que se achavam superapóstolos. Ele vai usar esse termo mesmo, superapóstolos. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, ele reconhece isso. Contudo, tenho conhecimento, de fato já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Ele vai dizer aqui, despojei outras igrejas recebendo delas sustento a fim de servi-los. Então, lembra lá no início da carta nós dissemos que havia em Corinto um grupo de pessoas que eram oradores eloquentes, que ensinavam aquelas filosofias gregas, e eles eram sustentados por pessoas que queriam aprender de suas filosofias, inclusive pais que pagavam para que eles pudessem ser mentores de seus filhos. E de repente Paulo está mostrando que há um contraste entre ele e essas pessoas, e entre ele e algumas pessoas que se dizem inclusive apóstolos de Cristo, que vinham na intenção de receberem, na intenção de despojar o povo. E Paulo diz o seguinte: eu fui diferente, talvez sabe como eu errei de chegar aí e mostrar um amor sincero ao ponto de eu não querer nada entre vocês, inclusive recebendo sustento. Ele mostra que não era errado ser sustentado pela igreja, porque ele diz que ele estava sendo sustentado por outras igrejas para pregar em Corinto. E ele começa a mostrar, por exemplo, verso 13, ele vai dizer: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Então Paulo está dizendo que esses falsos apóstolos, além deles não serem apóstolos, não é só um fato de ser apóstolo ou não, é o fato deles serem servos de Satanás, porque eles estavam induzindo a igreja ao pecado, à imoralidade. E muitos deles vinham de Jerusalém e eles se gabavam de ter requisitos que o ligavam muito mais à lei de Moisés do que verdadeiramente é um coração de um servo de Cristo. E quando Paulo vai se comparar, lá no verso 22, ele vai dizer: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Aí ele vai dizer assim: eu estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 195 ao todo. 3 vezes fui golpeado com golpes de vara, está dizendo, fui golpeado pela forma de punição dos judeus e também fui golpeado pela forma de punição dos romanos. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia expostos à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha a lista que Paulo apresenta para se orgulhar. Imagina assim, um lutador, ele vai para uma batalha e ele volta e diz assim: quantos nocautes você tem? A pessoa fala: não, eu nocauteei de 40 oponentes, eu nocauteei 38 e 2 eu venci por pontos. Ele tem um motivo de orgulho.
Ou uma pessoa ir para um campeonato e depois de ter jogado 50 jogos, ele diz assim, eu ganhei 48, empatei 2. Isso é motivo de muito orgulho. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é mais ou menos assim, ó. Entrei no ringue 40 vezes, perdi 40 vezes, entrei no jogo 50 vezes, perdi 50 vezes. Eu fui fazer uma competição de barco à vela e meu barco afundou e eu fui no lugar, uma pessoa começou a discutir comigo, eu perdi a discussão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu só levei prejuízo nesse tempo todo que estive entre vocês. Ou seja, ele está mostrando que as marcas do apostolado dele não eram motivos de orgulho segundo o ponto de vista humano, mas eram motivos de orgulho para aquele que de fato carregava dentro de si as marcas de Cristo, assim como nosso Senhor Jesus, ao dizer que veio à Terra, numa conversa com os anjos, vamos imaginar, estou conjecturando aqui para você tentar entender o ponto de Paulo. Imagina Jesus estando no céu junto com os anjos e ele poder dizer assim, eu fui na Terra, e aí, o que aconteceu lá? Rapaz, fui perseguido, as pessoas tentaram me matar e por fim conseguiram me matar. Eu entreguei minha vida e eu fui crucificado. Não parece humanamente falar um motivo de orgulho, mas da morte de Cristo hoje houve a nossa regeneração, perdão dos nossos pecados, justificação e a possibilidade de um dia morarmos com Cristo na Nova Jerusalém. Então o que é aparentemente vitória para o homem nem sempre é vitória para Deus, mas aquilo que de fato é vitória para Deus, embora possa não parecer vitória para nós, é vitória, porque o Senhor sabe o que faz, e Paulo está dizendo, eu carrego em mim as marcas de Cristo, eu assim como o meu Senhor não tive pena do meu próprio corpo, da minha própria vida, antes eu tive coragem de perdê-la para encontrar um tesouro maior. Então Paulo está mostrando um padrão aqui de se orgulhar que não é o mesmo padrão humano. E ele termina dizendo, aí alguém poderia dizer assim, mas como foi sua saída das cidades? Minhas saídas foram triunfais. Não, ele termina no 33 dizendo, no verso 32, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Eu acho muito interessante isso. Paulo está sofrendo uma grande oposição de pessoas que tentam, por status, conquistar o coração do povo. Eles tentam, com palavras eloquentes, ganhar o coração do povo. E o Paulo vem para o debate e ele não entra no jogo. Ele começa a mostrar que existe uma outra forma de se gloriar. E olha que interessante. Quando Paulo tem tudo para se gloriar, diante do ponto de vista humano, olha o que ele faz. Verso 2 do capítulo 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Gente, o apóstolo Paulo, aqui é uma grande concordância entre os estudiosos que Paulo está falando a respeito dele mesmo. Ele foi ao terceiro céu, ele foi levado ao paraíso, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele teve uma experiência de ver Cristo em sua glória lá no terceiro céu, lá dentro da Nova Jerusalém. E quando ele tem tudo para dizer, gente, eles foram no céu, eu fui. Eles já foram na Nova Jerusalém, eu fui. Eles foram ao terceiro céu, eu fui. Ele poderia se gloriar e ele ainda faz um jogo de palavras para não chamar a glória para si. E ele ainda vai falar no verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que é. Ele vai dizer assim, um mensageiro de Satanás, ou seja, o espinho na carne era uma mensagem de Satanás que o lembrava de sua fraqueza, era uma doença, era uma enfermidade, e isso não é o ponto. Qual é o ponto? O ponto é o verso 8, que ele vai 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Então vamos lá. Primeiro, se gloriar na fraqueza gera poder, porque quando nós reconhecemos nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas oportunidades de sermos trabalhados pela graça. Quando reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos que tudo que fazemos é mérito de Cristo, pelo poder de Cristo, da forma de Cristo, para a glória de Cristo.
Então isso exalta a Cristo. E quando nós nos gloriamos em nossas fraquezas, nós nos mantemos submissos e humildes. A Bíblia diz que Deus, ele exalta o humilde, porém ele abate o soberbo. Ele dá graça ao humilde, porém ele é contra o soberbo. Então se gloriar em sua fraqueza te mantém atraindo a graça, porque você está se mantendo humilde diante daquele que é o único, que é poderoso, que é o nosso Senhor. No verso 13, ele vai revelar por que ele está falando isso. Ele está dizendo assim, em 13... Em que vocês foram inferiores? Não, na verdade ele vai falar o motivo um pouco na frente. Aqui é outra coisa muito importante no verso 13, ele vai dizer assim, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me por esta ofensa. Olha que interessante, Paulo está dizendo assim, vocês são superiores a todas as outras igrejas, mas em uma delas vocês são inferiores, vocês não participaram da minha vida, vocês não cuidaram de mim. Eu não deixei vocês participarem de mim, então, e ele ainda fala assim, olha que interessante, né? Vocês se gloriam de tantas coisas, mas não podem nunca se gloriar de ter me sustentado. E aí no verso 20, ele diz, pois temo, aqui ele está dizendo por que ele está sendo tão duro com esses irmãos, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. E ele vai dizer lá atrás que ele está cuidando desse povo, porque ele teme que assim como Satanás enganou Eva, eles sejam enganados. Então, esse superapóstolo, o problema não é Paulo querer mostrar que ele era melhor que os superapóstolos. Era o mal que esses superapóstolos causavam na igreja. O transtorno que eles causavam com essas falsas mensagens, com esse falso Cristo, com esse falso evangelho, podendo fazê-los se perderem por estarem ouvindo um evangelho que não era o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que ele recebeu do Senhor. E olha o amor de Paulo, já no capítulo 13, verso 9. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escreva estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. Paulo está dizendo, gente, eu estou escrevendo tudo isso por causa de vocês, é por amor a vocês, não tem nada a ver com esses superapóstolos, esses caras já são servos de Satanás, ele disse, nós acabamos de ler. O que Paulo está preocupado é com o efeito desta mensagem sobre os irmãos de Corinto. Eu quero terminar lendo o verso 14 do capítulo 13, que é a saudação final. Nós ouvimos isso quase sempre nos nossos cultos. Quando terminamos o culto, ele ensina: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Queridos, essas são as virtudes do nosso Senhor. Paulo termina a carta falando das virtudes do nosso Deus. Ele falou sobre o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza, mas ele conclui falando sobre as virtudes. Quais são as virtudes? É o amor de Deus, a comunhão, a amizade do Espírito Santo, é a graça do nosso Senhor Jesus. Então a graça do nosso Senhor Jesus se revela nos salvando para nos apresentar o amor de Deus, porque o amor de Deus foi o que fez com que Jesus fosse revelado a nós, e tudo isso por uma ação do Espírito Santo em nossas vidas que nos convence do pecado e nos leva até o Senhor. É uma ação tríplice do nosso Deus que envolve o nosso coração, que nos salva e que nos leva à comunhão. Então o propósito do amor de Deus é nos enviar a graça que nos salva, e a graça que nos salva, ela tem o propósito de nos colocar em comunhão com Deus e desfrutarmos do seu amor e reagirmos ao amor de Deus ao amarmos Ele, porque o nosso amor por Deus não é uma ação, mas uma reação. Nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, quando Paulo termina com essa saudação, é como se ele estivesse levando o povo a olhar de volta para Deus, a olhar para o amor de Deus que o salvou, e não se impressionar com manifestações grandiosas de poder, mas com manifestações grandiosas de virtudes. Que você, hoje, eu sei que você sabe que Deus é poderoso. Eu sei que você sabe os atributos de Deus, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, Ele está em todos os lugares por ser onipresente, Ele pode todas as coisas por ser onipotente, Ele sabe todas as coisas por ser onisciente, mas saber do poder dEle e não saber de suas virtudes pode te colocar enrascado ao pensar que talvez Deus não está fazendo porque Ele não te ama, Ele te ama. Que você não vai vencer porque você não pode. A graça te capacita a viver uma vida de vitória, vencendo o pecado, vencendo suas fraquezas, porque a graça, ela se aperfeiçoa, ela é o poder de Deus que nos faz nos aperfeiçoar mesmo sendo fracos. Que você possa nessa manhã ou nesse dia se concentrar
nessas virtudes do Senhor e saber que Ele te ama, por Ele te amar, Ele te enviou teu Filho, e por Jesus ter vindo, a graça veio, a graça nos salva, a graça nos faz viver vitoriosamente contra o pecado e nos conduz à intimidade com Deus através do Espírito Santo. Que essa certeza invada teu coração e que você não seja levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Antes, fique firme no Senhor, mantendo os padrões do céu e não os padrões da terra. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.